Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão. É uma alegria estar com vocês. O nosso tema é a linguagem do coração e espero que possamos extrair dele reflexões pertinentes para o bem viver nas relações interpessoais. Convido a todos, então, para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos, de tal sorte que a reflexão aqui apresentada contribua com a nossa evolução espiritual. Desse modo, estejamos todos envoltos em muita paz. A linguagem do coração, educação de sentimentos e cultura de paz. Essa obra é um convite para que possamos trazer, junto à nossa vida emocional e à nossa natureza moral, os conhecimentos que a doutrina espírita nos apresenta para que eduquemos os nossos sentimentos, trabalhemos pelo nosso burilamento espiritual e, ao mesmo tempo, construamos a paz nas relações humanas. E aí nós vamos dialogar ou estabelecer um diálogo entre educação de sentimentos, apresentada na obra do nosso querido irmão Jason de Camargo, com base na proposta moral da doutrina espírita, e também com aquilo que se convencionou chamar, produzido por Marshall Rosenberg, como comunicação não violenta. O que nós nos propusemos neste livro é, portanto, colocar a doutrina espírita no seu aspecto científico, filosófico e moral, em diálogo com essa tecnologia psicossocial, que é a comunicação não violenta ou a comunicação compassiva. Para que pudéssemos perceber que nesse diálogo, nessa ponte de contato, temos na doutrina espírita estratégias que nos ajudam a viver mais consoante o Evangelho de Jesus, expressando-nos no tom de paz e na perspectiva que queremos construir nas nossas relações. Uma perspectiva mais positiva, saudável, sem violência, sem opressão, com bem-querer. Mas também podemos beber nessa fonte da comunicação não violenta e vamos encontrá-la com fragmentos, digamos assim, com aspectos em comum à educação de sentimentos, também apresentada no livro do nosso irmão Jason de Camargo. Então, convido a todos a seguirmos nessa jornada de reflexão, pedindo a Deus que tenhamos aqui elementos úteis ao nosso crescimento. Vamos começar a pensar sobre algumas questões que nos desafiam no momento atual. Verificamos no nosso mundo o problema da cultura de ódio. O ódio estabelecido como norte das relações políticas, interpessoais, das sociabilidades mesmo entre as pessoas. O ódio bem representado no desejo de ver aniquilado aquele que é diferente do odiento. A criatura que odeia não admite que alguém possa viver de outra forma, crer de outra forma, viver as experiências, quaisquer que sejam, distintas da sua própria. O odiento é, na verdade, um orgulhoso que adota doutrinas fundamentalistas ou atitudes fundamentalistas e justifica
o desejo de fazer sumir aquele que é diferente de si através da violência, do crime de ódio, demarcado em tantos homicídios no mundo, ou tantas guerras e conflitos fratricidas, inspirados no desejo de fazer sumir quem não está, do ponto de vista político, cultural, intelectual, estético, exatamente igual ao odiento ou ao grupo de pessoas que odeiam. O ódio, como um dia apontou o historiador, professor Leandro Carnal, é uma forma de autoelogio. Aquele que odeia está, na verdade, afirmando uma superioridade pessoal diante dos outros, uma suposta superioridade, considerando que, do ponto de vista espiritual, o que vale não são as circunstâncias étnico-culturais, materiais que alguém vive. Não é sua riqueza ou a sua pobreza, não é a cor da pele, não é a etnia. Uma pessoa não vale pela sua identidade externa, embora isso faça parte, deve ser reconhecido e respeitado e valorizado. Mas uma pessoa, do ponto de vista espiritual, vale pela sua natureza moral, quer dizer, pelas imperfeições que já superou, pelo trabalho autoeducativo que empreende visando vencer a si próprio, sobretudo pelo bem que realiza. Nem religião determina uma pessoa, tanto que Allan Kardec estabeleceu, fora da caridade não há salvação. A cultura de ódio tem se apresentado, inclusive, no âmbito das religiões. Ela é muito presente, muito comum na arena da política partidária, no mundo. E hoje tem se apresentado no campo religioso também. Quando alguém afirma o dispositivo do ódio como necessidade de viver a sua crença, odiando alguém que crê diferente de si. Faziam assim os fariseus ao tempo de Jesus. Escondiam as suas torpezas no ódio que voltavam aos gentios ou às criaturas que, apesar de terem suas crenças muito próximas a esse colegiado, essa agremiação religiosa, odiavam-nos por conta de imaginarem-se como únicos detentores da verdade. Daí o ódio é uma forma de autoelogio. Também observamos a violência campeando nesse período de transição planetária em que eclodem as nossas enfermidades espirituais e as projetamos para a vida de relação. A violência contra a mulher, cujos dados estatísticos em tempos de pandemia nos horrorizam, mostrando quão distante estamos da verdadeira civilização e o quanto estamos próximos da barbárie. A violência contra a infância, a violência contra os que são alvo de ataques odientos por conta das diferenças as mais variadas. A violência simplificada no palavrão, nas vibrações que exalam o xingamento, a violência nos linchamentos públicos ou virtuais, a violência da fome, do desemprego, a violência da ausência de moradia digna, de ausência do atendimento direito, correto, a tudo aquilo que o indivíduo, enquanto cidadão em qualquer nação do mundo e como filho de Deus, tem direito. O Espírito Camilo, numa obra chamada Justiça e Amor, analisa a violência em suas múltiplas faces. E ela tem conduzido muitas criaturas à morte por conta da negação dos direitos básicos,
ou da postura fraternal daqueles que devem conduzir as nações. Vemos a raiva. A raiva é um sentimento em que, em alguma medida, é natural, é uma emoção básica. O problema não está em sentir raiva. O problema está em nutrir-se da raiva, em cultivar a raiva diariamente, em viver com raiva, que denota claramente um desequilíbrio que merece apoio terapêutico especializado, assim como, de forma complementar, a evangelioterapia, o estudo de páginas edificantes de caráter doutrinário evangélico que elevem a alma, que ajude o indivíduo a iluminar a própria sombra. Mas temos uma outra questão que nos desafia muito nesses tempos que vivemos de transição planetária. É a falta de conhecimento de nós mesmos, que resulta em pensarmos como outros querem que pensemos, consumirmos consoante a sociedade estabelece, e até na esfera da vida religiosa ou da adesão a alguma espiritualidade, ao não conhecer-se a si mesmo, o indivíduo reproduz aquilo que o instinto de rebanho lhe sugere e se dedica a práticas que, não raro, não resultam em crescimento interior, porque age de forma inconsciente. Os Espíritos disseram a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua questão 919A, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso moral. Ninguém progride espiritualmente senão construir para si a prática do exercício apresentado por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Problematizando a própria conduta, estabelecendo questões a si próprio para estudar as suas verdadeiras razões, seus objetivos diante dessa ou daquela circunstância, ou por conta das suas escolhas e atitudes. Que, aliás, já dissemos outras vezes, as atitudes são a radiografia moral do indivíduo. Elas revelam quem nós efetivamente somos. Não são as palavras, as atitudes exteriores, calculadas consoante aquilo que o grupo, a comunidade em que interagimos, estabelece como sadio ou necessário. Lembramos-nos de Rolomei, que no século passado falava dos homens e mulheres espelho, pessoas perdidas de si mesmo que se ocupavam em serem aceitas atendendo aquilo que os outros determinavam para suas condutas, para suas vidas, para suas escolhas profissionais, para aquilo que compreendiam como ideal de felicidade, na verdade, estruturado na cultura americana dos anos 20 do século passado. Esse é um outro desafio que nós temos. Porque ao não nos conhecermos em profundidade, inclusive, em não sabermos da nossa natureza espiritual ou não vivermos consoante ela se apresenta, agimos mobilizados pela massa, entregue a uma cultura materialista, ou pelo fanatismo religioso, ou pelo consumismo do materialismo, para aplacar as dores causadas pelo vazio existencial. Precisamos então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estudarmos-nos a nós próprios, investigarmos-nos para sabermos quem somos, a que viemos e o que podemos fazer, para que a nossa vida tenha um propósito maior, para que possamos perfumar as vidas que nos cercam. Há também, diante de tanta dor, de tantas mortes causadas pela pandemia, das centenas de milhares de pessoas que perderam seus familiares,
empatia. Colocar-se no lugar do outro, buscar a perspectiva do outro, sentir nas entranhas suas dores, não agir com indiferença ou julgamento. Empatia, colocar-se à disposição para escutar com o coração. É uma sociedade de indivíduos solitários a que vivemos, onde buscamos o atendimento de sonhos pessoais alimentados por uma cultura utilitária, consumista, ignorando-nos uns aos outros, que nos abraçamos, estamos juntos em festividades, sem máscara, sem respeito empático para com os que estão trabalhando, dia após dia sem dormir, em prol dos que estão enfermos, sem levar em conta as dores que vou imprimir aos meus familiares quando retorno do ambiente em que os cuidados apontados pelas autoridades sanitárias não foram obedecidos. Talvez a prece, a desencarnação de um familiar, de um filho, de um idoso, talvez parta para a vida espiritual na condição de suicida inconsciente, por pensar de maneira imediatista, por agir de maneira revoltosa para com as autoridades, ou por me imaginar um ser onipotente, inquebrável, que não sou. Temos também um desafio na dinâmica que favorece o duelo entre os indivíduos, duelo verbal, físico, as disputas, as competições. Esse paradigma de justiça vingativa versus punitiva. Nós repetimos uma conduta de julgamento diariamente, uma conduta em que aplaudimos alguém que está no caminho correto e achincalhamos o indivíduo quando ele tropeça. Produzimos linchamentos públicos, linchamentos virtuais. Devoramos, como já disse alguém, estrelas, ovacionamos alguém até o primeiro tombo. E depois queremos puni-lo quando erra. Ou nos vingamos de alguém que nos decepciona, alguém que nos prejudica de uma forma direta ou indireta, pois que uma característica da inferioridade moral no mundo em que vivemos é essa prática do ressentimento que alimenta o ódio, onde os indivíduos nutrem a mágoa e o desejo de ir à desforra, de legitimar o desejo de vindita ou vingança, mantendo o circuito vicioso da violência, quando nós precisávamos construir um circuito virtuoso que nos liberte das cadeias, das amarras da violência. Mas temos também um desafio que nós espíritas conhecemos muito bem, que é o problema da obsessão, da perseguição e do domínio espiritual de uma criatura desencarnada para com outra, em razão de uma influência pertinaz cuja conexão está na sintonia das imperfeições e comportamentos inadequados de vítima e ofensor, de obsessor e obsediado. A obsessão se caracteriza por essa influência moral perniciosa, que começa com uma obsessão simples.
uma obsessão que periodicamente nos acomete, que em alguns momentos se torna mais evidente, em outros mais silenciosa, ou que algumas vezes, por uma higienização espiritual, por uma conduta melhor, pelo hábito da prece, da prática do bem, o indivíduo se desvincula. Mas que logo mais se vincula novamente porque ainda tem, do ponto de vista da sua natureza moral, um comportamento que oscila. A obsessão é também uma das grandes pandemias que nos assolam. E ela caminha da obsessão simples para o processo da fascinação, em que o indivíduo acredita em barbaridades, em que o bom senso é posto de lado, em que a mentira é acreditada como verdade, em que uma ilusão o envolve de tal forma que ele vive em condutas equivocadas, querendo inclusive isolar-se daqueles do seu contexto. Precisamos refletir. Porque a obsessão, passado esse estágio, porque qualquer indivíduo pode sentir a influência dos espíritos, passado esse período, ela é capaz de adentrar, pós-fascinação, a um processo de subjugação moral ou corporal, onde o indivíduo passará a agir como verdadeiro marionete sobre a influência dos espíritos obsessores, cuja porta de entrada em sua vida psíquica, vale lembrar, são as suas próprias imperfeições. Daí é tão importante que elevemos os nossos pensamentos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra que estamos em um mundo em transformação. Mas vamos retomar o codificador para ver um pouquinho da relação que tem a nossa linguagem e o nosso progresso espiritual. Diz Kardec, e nós referimos aqui numa citação mais ampla do nosso livro A Linguagem do Coração, Educação de Sentimentos e Cultura de Paz. Observemos que Allan Kardec, missionário da terceira revelação, teve ensejo de propor uma regra invariável e sem exceção para distinguir os espíritos inferiores dos superiores. Disse ele oportunamente, no Livro dos Médiuns, a linguagem dos espíritos está sempre em relação do seu grau de elevação. Livro dos Médiuns, item 263. A assertiva de Kardec, interposta à de Jesus, que já tinha nos sugerido que não utilizássemos a expressão raca, ou seja, não era acessível ao cristão ofender o seu irmão. Essa orientação de Kardec, ao lado da de Jesus, ajuda-nos a pensar que a regra vale para os espíritos encarnados também. E, portanto, toda a expressão nossa revela a respectiva condição de evolução espiritual que portamos. Do que falamos, revelamos quem somos aos outros. A nossa linguagem, portanto, traduz a nossa condição espiritual. Se nós utilizamos de expressões chulas, se a nossa fala é constantemente agressiva, se temos o hábito de ofender, maldizer, nós estamos revelando aí a natureza espiritual de inferioridade. Do contrário, já estamos superando o homem velho, angariando
recursos melhores para alçarmos a plenitude. Recordemos, então, do educador Johann Heinrich Pestalozzi, para pensarmos a linguagem do coração como uma forma de educarmos os nossos sentimentos. Notadamente, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs e minhas amigas, a doutrina espírita apresenta-nos no Evangelho segundo o Espiritismo um código de conduta que se aplica a todas as circunstâncias da vida. Mas nós vamos visitar um pouquinho das reflexões do mestre de Allan Kardec, o educador suíço, pai da pedagogia moderna, Johann Heinrich Pestalozzi. E esse notável educador iluminista, em sua primeira publicação intitulada Minhas Investigações, no século XVIII, analisa o desenvolvimento moral do ser humano e desenvolve o que nós poderíamos chamar aqui da lei dos três estados, discordando em parte de Rousseau acerca do desenvolvimento moral do ser. Para ele, o ser humano é obra da natureza, da sociedade e de si mesmo, abrindo espaço ao entendimento de que somos condicionados pelo meio que vivemos, mas não somos determinados. Rousseau dizia que o homem era puro quando criado por Deus e se corrompia quando era entregue pelas suas mãos à sociedade. Pestalozzi não adota essa perspectiva, embora fosse um leitor de Rousseau. Para Pestalozzi, nós somos fruto daquilo que fazemos, do que recebemos da natureza, da sociedade ou da nossa cultura em que estamos mergulhados e das decisões que tomamos em fazer o que fazemos daquilo que nós recebemos. Quer dizer, ninguém é determinado pelo ambiente externo. É por ele condicionado, a sua trajetória o matiza psicologicamente, moralmente, mas não o determina. Portanto, não nos cabe desculpismos diante da impossibilidade, entre aspas, de melhorar a forma de nos comunicarmos uns com os outros, de trazermos ternura, honestidade, paz em nosso falar, pensar e agir. Pois que temos os recursos à nossa disposição e ensinar os espíritos Allan Kardec que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Daí é necessário que trabalhemos a fim de que não nos aprisionemos ao costume da grosseria, da estupidez, da barbárie e venhamos atrasar o nosso passo na senda do progresso, legitimando a manifestação da imperfeição na violência ou na indiferença, que também é uma forma de violência. No descaso, no apelido, na agressão, no golpe. É preciso que nós alcemos voo sobre esse monturo de imperfeições, libertemo-nos dele e caminhemos para a nossa elevação espiritual, usando a nossa linguagem como recurso de constatação da nossa condição e na correção dela, a correção de nós mesmos. Pestalozzi, então, nos ajuda a entender que no estado de natureza o homem está entregue aos instintos, no estado da sociedade, nesse estágio ele recebe as regras da cultura, da moral e pode desapegar-se da materialidade da vida natural. Mas é no estágio moral em que ele aprimora tudo quanto recebeu e delibera por tornar-se, diremos nós, com base em Kardec, homens e mulheres de bem.
Agora temos que compreender bem o que é educação de sentimentos. Quando falamos de educação de sentimentos, do que estamos falando? O nosso confrade Jason de Camargo, nessa obra Educação de Sentimentos, publicada pela Fergs, vai dizer que o objetivo, portanto, da educação de sentimentos é justamente este chegar o indivíduo ao caminho das virtudes. Desenvolver essa função psíquica de extrema utilidade para o ser humano e auxiliar na caminhada cheia de armadilhas. Interessante. Então, o objetivo da educação dos nossos sentimentos é aprendermos a trilhar o caminho das virtudes, o caminho que nos leva ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais que produzem o bem. E aí, precisamos estar atentos a essa nossa necessidade evolutiva. Nós estamos na Terra em trabalho de renovação moral. Não estamos a passeio. Temos muitas necessidades reeducativas. E os espíritos amigos, ao proporem nos anos 90 a Federação Espírita do Rio Grande do Sul uma campanha de conscientização sobre a educação dos sentimentos, estão nos convocando a adentrarmos a esse buril para que possamos prosseguir em nossa jornada evolutiva melhores do que aqui chegamos. Bom, mas a educação de sentimentos é uma forma de aprimorarmos o nosso caráter. O que será a linguagem do coração? E a linguagem do coração, compreendemos, é uma forma de utilizarmos a nossa linguagem no exercício da educação dos nossos sentimentos, colocando a caridade como bússola nesse processo. É nos comunicarmos, como propôs o psicólogo Márcio Rosenberg, sem violência no falar, sem julgamentos, comparações, sem mentirmos, sem exigirmos que o outro seja o que ele é, o que ele não é, e mais que atenda às nossas vontades. A linguagem do coração é uma forma, então, de utilizarmos a linguagem no exercício do aprimoramento dos nossos sentimentos. Tendo, claro, a caridade como norte da nossa conduta. Mas o que será a caridade? Há muita gente que, ao falar de caridade, por conta do nosso passado religioso, de várias práticas culturais nas religiões, associa a caridade à doação de coisas, ao repassar de utensílios, roupas, alimentos, dos quais nós não precisamos mais. Fazer a caridade seria transferir de dono determinado pertence, alimento, enfim. É verdade que há uma forma de caridade assim, que é a caridade material, que se refere aos espíritos. Mas ela não se simplifica a caridade na sua dimensão material. Afirma, então, a equipe do Espírito da Verdade quando o codificador indaga aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Qual será esse sentido? Observemos o slide, o que ele nos traz. Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência com as imperfeições alheias. Para sermos textuais, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros.
perdão das ofensas. O indivíduo é caridoso quando ele faz o bem a todos, quando ele se volta em tudo que faz, pensa e fala ao bem comum. O indivíduo é indulgente quando não julga as imperfeições dos outros, não se escandaliza com elas, e quando ele perdoa as ofensas. Que a única forma de encerrar o duelo, a disputa, a querela, é perdoar. Perdoar para romper as correntes fluídicas que vinculam vítima e agressor. Perdoar para que não nos tornemos igual àquele que erra nos caminhos da violência, da maldade. Perdoar porque nós também erramos. E muitas vezes falamos com os outros sem que percebamos. E aí encontramos esta máxima que Allan Kardec recomenda em Viagem Espírita, em 1862, que devesse estar na casa dos espíritas ou nas sociedades espíritas. Fora da caridade não há salvação. E aí anotamos, falar com caridade é falar com respeito ao outro, considerando-o em suas experiências como espírito imortal e perfectível, procurando o seu bem, compreendendo os seus limites como um estado transitório de sua experiência evolutiva e perdoando seus equívocos, em razão mesmo da impermanência das nossas inferioridades espirituais. Quem é benevolente procura fazer o bem ao seu alcance por quem quer que seja. Quem é dotado de indulgência não julga, compreende os limites dos outros, sabe que muitas vezes os outros erram tanto quanto ele ou ela próprios erram. Mas nós vamos adiante entendendo que quem perdoa abre as portas da vida à reconciliação, dá oportunidade de uma retomada na relação, de afastar qualquer desejo de devolver o mal com o mal, porque perdoar é fazer o bem sem desejar mal nenhum a quem um dia nos prejudicou. Até porque as inferioridades espirituais são um estágio passageiro do indivíduo, assim como as nossas são transitórias. Errar é humano, demasiado humano, natural em nosso processo evolutivo. Dessa forma, meus amigos, a caridade trazida no exercício diário, na relação familiar, no trabalho profissional, na casa espírita, no cuidado consigo mesmo, a caridade mobilizando todas as nossas escolhas no campo da relação. Ela é capaz de permitir que venhamos a construir a paz e a educação dos nossos sentimentos através da nossa linguagem, ajustada àquilo que diz a sã doutrina, adequada àquilo que a academia vai nos chamar ao dever, denominando de responsabilidade. Responsabilidade pelo planeta, pelo nosso lar comum, pela cidade, pela família, pelo leito do hospital, pelas necessidades daqueles que têm fome e estão aprisionados à miséria. Recordemos que tudo que diz respeito às nossas imperfeições é transitório. Vai passar. Enquanto não passam, ajudemo-nos uns aos outros e de mãos unidas superemos os limites que temos vivenciado ou cultivado. Esse é um convite, portanto, à leitura e à vivência da linguagem do coração,
para que a caridade do verbo, do pensamento e das atitudes se estabeleçam em nossa vida diária. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus os abençoe e mantenha a todos sob muita paz. E até o próximo encontro, se um dia Deus quiser. Muito obrigado.